Graça e paz, irmãos, irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus aí na sua casa. O nosso texto de hoje é 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 até o capítulo 3, verso 7. Esse texto é a continuidade de uma exortação que vai até o capítulo 3, versículo 12. No início dessa exortação, o apóstolo diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. E aqui surge uma importante pergunta: como cristãos podem viver de modo exemplar entre não cristãos? Isto é, como é que a lógica de Jesus, que é a nossa esperança viva, reorienta as nossas relações na política, no trabalho e na conjugalidade? Como é que isso é possível? Pedro responde com ações específicas que vão da vida civil ampla à vida familiar restrita. E nessa resposta, 3 vezes ele usa a expressão sujeitem-se. Os cidadãos às autoridades, como já vimos na semana passada, os escravos aos senhores e as esposas aos maridos. Implicitamente, também os maridos às esposas, como veremos. Já vimos também que esse texto é muito difícil e requer uma interpretação cuidadosa. O nosso desafio, então, é extrair os princípios dele e aplicá-los à nossa realidade. Nós vimos ainda que há um grande problema aqui. É que a sujeição é algo que gera resistência em nós. Quando nós ouvimos a palavra sujeição, sujeitem-se, naturalmente no nosso coração brota uma resistência. Isso por causa de pelo menos 2 dimensões do pecado. Uma interior e outra exterior. A dimensão interior fala da nossa inclinação natural à rebelião. Somos como Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Assim como eles fizeram opção pela rebelião, a nossa tendência é essa também. A nossa tendência é nos rebelarmos. E a dimensão exterior fala dos nossos modelos abusivos de autoridade. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que pessoas exercem autoridade tendo como base uma atitude autoritária. O autoritarismo está ao nosso redor e modela muitas das relações que nós presenciamos nesse mundo. Logo, se o pecado for superado, a sujeição não mais gerará resistência em nós. Essa superação do pecado, ela envolve então uma disposição pessoal à submissão. Assim como Jesus, eu preciso me sujeitar. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E também a proposição de modelos não abusivos de autoridade. Modelos baseados no serviço. E quem é a nossa referência? Mais uma vez, Jesus é a nossa referência. Jesus é aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a semelhança de Jesus, que todos nós tenhamos essa disposição para a sujeição e que pensemos
as nossas relações a partir do modelo do serviço. Eu gostaria de propor, então, que a nossa sujeição a Cristo, ela reorienta as nossas relações humanas. Em 1 Pedro 2,18 a 3,7, nós observamos mais duas de três que são reorientadas. Mais duas relações de três que são reorientadas. A segunda relação reorientada é no trabalho. É isso que nós encontramos do capítulo 2,18 até o verso 25, que tem um paralelo em Efésios 6, 5 a 9. O texto diz assim: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Capítulo 2, verso 18. Complicado, né? Daqui em diante, Pedro destaca as relações no oikos, na comunidade doméstica. Os servos, aqui chamados de oiketai, são os serviçais domésticos. Já os senhores, chamados aqui de despotais, são os donos das casas, os administradores dos negócios, os chefes das famílias. Naquele tempo, no oikos, essa relação era possível e muito comum, a relação de servos com senhores. Novamente, o apóstolo utiliza aqui a palavra hipotasso, que significa colocar-se debaixo de. E como já vimos, essa palavra ela enfatiza uma ação voluntária. Assim, o princípio apresentado por ele é: coloquem-se voluntariamente debaixo daqueles para os quais vocês trabalham. Abrindo um parêntese, no mundo greco-romano do século I, a escravidão era naturalizada. As pessoas viam a escravidão com naturalidade. Mas hoje, no mundo em que nós vivemos, ela é totalmente condenada, embora ainda exista em muitos contextos. Mas nós a condenamos, nós a rechaçamos. No nosso tempo, graças a Deus, há regulamentação do trabalho. No Brasil, em especial, há, por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Há também as chamadas CCTs, que são convenções coletivas de trabalho. São pactos entre empregados e empregadores. Assim sendo, aplicando a nossa realidade, o princípio é: empregados reconheçam a autoridade dos seus empregadores e submetam-se a eles nos termos da lei. Fechando parêntese e voltando ao texto, é válido ressaltar que a menção aos servos ela é significativa e elucidativa. É significativa porque eles não apareciam nos catálogos da época. Porém, na comunidade cristã em geral, eles começam a ser reconhecidos. Então, pelo simples fato de Pedro se lembrar dos servos, ele já se coloca à frente do seu tempo. E é elucidativa também, porque somente eles deveriam ser os primeiros destinatários dessa carta. Naquela comunidade cristã em específico, provavelmente não há senhores. Por isso, Pedro não faz menção aos senhores como Paulo faz, por exemplo. Essa é provavelmente uma igreja de pobres. Fato é que, em Cristo, servos e senhores gozam da mesma dignidade. Em Cristo não há mais distinção de classes. Agora, Pedro
qualifica a sujeição dos servos aos seus senhores. Essa sujeição se dá com todo respeito. Palavras do apóstolo. Os servos devem se sujeitar tanto aos senhores bons e amáveis, quanto aos senhores maus. Isso implica, naturalmente, dois tipos de senhores: os bons e amáveis e os maus. Assim como era naquele tempo, é também no nosso tempo. É digno de nota que a sujeição é de acordo com a consciência. E aqui há um limite. Aqui há um limite muito claro. Isso significa que, por temor a Deus, um servo poderia não se sujeitar ao seu senhor e sofrer, obviamente, as consequências dessa sua decisão. Bom, naquele tempo, uma consequência certa seria uma surra. Então, o seu senhor poderia surrá-lo porque ele não se sujeitou à sua ordem. Terrível. Por fim, o apóstolo apresenta Cristo como o modelo de alguém que sofreu injustamente. E aqui ele tem em mente o servo sofredor de Isaías. Esse texto ele é tão rico, mas tão rico, que merece uma outra mensagem só para a gente tratar dele. Bom, como nós precisamos seguir adiante, é importante pegar esse conteúdo e agora aplicá-lo aos nossos dias. Nós aprendemos que há uma sujeição voluntária do empregado ao seu empregador nos termos da lei. Como empregadores, se este é o nosso caso, nós devemos colocar a vida acima do lucro. Praticarmos uma governança, uma gestão justa e garantirmos o cumprimento de todos os direitos dos nossos empregados. Todos, sem tirar um. E como empregados, nós devemos cumprir zelosamente os nossos deveres. Mais uma vez, tendo a consciência como limite. Isso significa que, diante de uma demanda injusta dos nossos empregadores, nós temos a liberdade da não sujeição, obviamente assumindo os custos dessa decisão. No nosso caso, a gente não vai tomar uma surra, mas nós podemos tomar uma advertência, nós podemos sofrer uma penalidade, nós podemos ficar estagnados sem receber uma promoção, nós podemos sofrer perseguição dentro da nossa empresa e nós podemos até ter que assinar uma carta de demissão. Bom, isso nos leva à terceira relação que está presente aqui nesse texto. A primeira foi na semana passada em relação à política. A segunda em relação ao trabalho. A terceira relação reorientada agora é na conjugalidade. É isso que nós encontramos no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, texto que também encontra um paralelo interessante em Efésios 5, 21 até 33. Antes de considerarmos essa relação aqui da conjugalidade, recordemos 3 princípios bíblicos muito importantes. Primeiro, é que homem e mulher são criados com igual dignidade e mútua dependência. É isso mesmo, igual dignidade e mútua dependência. É isso que Gênesis 1:27 nos ensina. O segundo princípio é que em Cristo não há homem e mulher. Essa diferença cai por terra. Os homens não são mais superiores às mulheres como se pensava naquele tempo. Em Cristo não há mais isso. Paulo deixa isso bem claro em Gálatas, capítulo 3, verso 28.
E um terceiro e último princípio é que em Cristo há mútua submissão entre marido e esposa. Nós vimos esse texto já, Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. Logo depois que fala isso, Paulo dá orientações às esposas e orientações aos maridos. Logo, há mútua submissão, sujeição entre marido e mulher. Se Paulo fala mais aos homens, Pedro fala mais às mulheres. Ele diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Capítulo 3, versículo 1. Mais uma vez, o apóstolo utiliza a palavra hipotasso, que significa colocar-se debaixo de. E como já vimos mais de uma vez, essa palavra enfatiza uma ação voluntária, não obrigatória. Em uma realidade de mulheres crentes e maridos não crentes, Pedro dá orientações às mulheres em relação aos seus maridos a fim de ganhá-los. Essa era a situação ali naquela igreja para a qual o apóstolo Pedro está escrevendo. Em uma sociedade que considerava desonroso as mulheres ensinarem aos maridos, o apóstolo dá mais ênfase às suas ações do que à sua fala. É como se ele dissesse àquelas mulheres que elas precisavam fazer mais e falar menos. Com suas ações, elas poderiam ganhar o coração dos seus maridos. Então, as mulheres, elas são desafiadas, aqui no texto, a uma conduta honesta e respeitosa. Por isso, o interior tem mais valor do que o exterior. Por isso, a humildade e a quietude interiores são mais valorizadas do que o luxo exterior. Pedro dá vários exemplos de luxo exterior. Ele não está condenando a beleza exterior das mulheres. Ele está condenando o luxo exterior dessas mulheres. Tendo dito isso, Pedro, então, exemplifica o seu ensino com as santas mulheres do passado. Estas colocavam a sua esperança em Deus e sujeitavam-se aos seus maridos. No contexto, isso está relacionado àquela beleza interior que Pedro está valorizando. E aqui nós nos deparamos com um problema. O apóstolo declara que Sara obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Pode acreditar, está aí no texto. Se você olhar, está escrito isso daí. Quando a gente ouve isso nos nossos dias, isso é um ruído muito alto aos nossos ouvidos. Agora, se Paulo tivesse realmente querendo dizer isso seria contraditório à luz do contexto imediato e à luz do contexto amplo. Então, para resolvermos este problema, nós precisamos voltar à única vez em que Sara se referiu a Abraão como Senhor no Antigo Testamento. Esse texto se encontra em Gênesis capítulo 18, do verso 10 ao verso 12. E é curioso que nesse texto não há qualquer menção à obediência. E Senhor aqui, a palavra Senhor, é praticamente sinônimo de marido. Então a tradução do texto de Gênesis poderia ser: o meu marido já é idoso. Não, o meu senhor já é idoso. Portanto, obedecia aqui tem o sentido de se sujeitava. Isso é absolutamente harmônico com todo o contexto imediato e com todo o contexto amplo. Essa sujeição, de acordo com Pedro, deve se dar pela prática do bem e sem nenhum medo. Por fim,
tendo falado às mulheres, Pedro fala agora aos maridos. O texto diz assim: do mesmo modo vocês, maridos. Eu vou repetir. Do mesmo modo vocês, maridos. Capítulo 3, versículo 7. Este do mesmo modo, ou igualmente, em algumas traduções, à luz do contexto imediato e amplo, aponta para a sujeição dos maridos às esposas. Então, mútua sujeição, em consonância com o ensino de Paulo, que Pedro conhecia muito bem, como nós sabemos disso. Essa sujeição dos maridos às mulheres se dá pelo tratamento honroso. Falar que um marido tinha que tratar a sua mulher dessa maneira, naquele contexto, é uma grande novidade. Naquele contexto onde os maridos tratavam as mulheres de qualquer jeito, Pedro está introduzindo essa novidade. Olha, tratem as suas mulheres de maneira honrosa. Embora mais delicadas fisicamente, as mulheres não vão à guerra, por exemplo, as mulheres são coherdeiras da graça da vida, o que indica a sua igualdade em relação aos maridos. Mais uma novidade para aquela época. Dizer que as mulheres eram coherdeiras, poxa, isso aí era revolucionário naquele tempo. Logo, se mulheres e maridos seguirem o que cabe a cada um, suas orações não serão interrompidas. É interessante a maneira como Pedro termina aqui. Ele estabelece uma relação clara entre a conjugalidade e a espiritualidade, para que Deus ouça as orações dos maridos e das mulheres. Maridos e mulheres precisam estar vivendo de maneira harmônica no seu lar. E como é que a gente então aplica tudo isso aos nossos dias? Primeiro, nós afirmamos a mútua sujeição entre marido e mulher. As mulheres se sujeitam aos maridos e os maridos se sujeitam às mulheres. As mulheres são desafiadas a uma atitude honrosa, às ações bondosas e à piedade pessoal. Já os maridos são desafiados ao tratamento digno, ao cuidado zeloso e ao reconhecimento da igualdade das suas mulheres. Isso é importantíssimo em um tempo quando, infelizmente, está crescendo o número de violência contra as mulheres. Nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia e todos os dias nós recebemos notícias de que a violência dos homens em relação às mulheres tem aumentado. Tem aumentado também o abuso de crianças. Nós devemos ser radicalmente contra isso. Nós devemos levantar a nossa voz e denunciar isso. Isso não é de Deus. Isso é pecado. E as pessoas que fazem isso devem responder por suas ações. Bom, em ambos, marido e mulher, são desafiados ao amor concreto, com a radicalidade que isso implica. Então você, mulher, ame concretamente, radicalmente o seu marido. Você, marido, ame concretamente, radicalmente a sua esposa. E assim, nós entendemos como é que essa dinâmica da nossa sujeição a Cristo reorienta todas as nossas relações. A minha oração é que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, toda a sua casa e que essa palavra encontre lugar no seu coração.